Olá a todos, boa noite. Meu nome é Vânia, né, e sou presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, e é com imensa alegria que temos hoje a presença, né, inaugurando as nossas palestras digitais, a presença da minha grande amiga e super profissional, competentíssima, né? Estela Mares Regis Nigro. A Estela, além de uma grande amiga de muitos anos mesmo, é uma profissional que tem 24 anos de formada. Ela é habilitada em odontologia do sono, né, pela Academia Brasileira de Associação Brasileira do Sono, há 11 anos, e trabalha bastante nessa área. É um atendimento multidisciplinar, uma área muito importante para a odontologia e para a medicina, né? E eu estou muito feliz da gente começar esse ciclo de palestras digitais, onde nós vamos aí, a cada mês, nós vamos estar apresentando pelo menos uma palestra, né? E, Estela, só tenho a te agradecer pela parceria, né? Amizade, parceria, né? Pela essa excelente profissional na odontologia que você é, tá? Muito obrigada aí pela parceria e fiquem à vontade, aproveitem essa palestra aí, que é um assunto bastante interessante e tem todo um mundo aí de ideias. Eu vou fechar o meu áudio, tá? E, Estela, fica à vontade que a sala é sua. Abre o áudio, Estela. Oi, e aí, tá tudo jóia? Dá para escutar? Tá legal o som? Ah, então tá ótimo. Eu que agradeço, Vânia, né, pela grande oportunidade, né, de poder estar falando um pouco, né, porque é um tempo vai ser bem curto, né, mas falando um pouco sobre a odontologia dentro da medicina do sono, né? Como você falou, eu tenho 24 anos de formada, formei aqui em Cuiabá pela Unic, né, Universidade de Cuiabá. Fui uma das primeiras, recebi o prêmio da melhor aluna na minha época, né, de formação. E com isso sempre busquei, né, estar sempre atualizando, buscando sempre mais conhecimento dentro da área da odontologia. E por volta de 2006, por aí, 2004, minha mãe teve problemas de sono, dor de cabeça, e eu e ela foi em vários médicos aqui em Cuiabá e não descobriram que ela tinha, né? Tanto que um falou para ela: olha, esqueça a sua dor de cabeça, que é piti, quase praticamente, né? E com isso ela foi para São Paulo e lá fez uma polissonografia, né? Um estudo do sono, e descobriu que ela tinha uma apneia, e ela foi e fez um aparelho intraoral com a doutora Cibele Del Fabro, que é a papa da odontologia do sono dentro do Brasil, né? Então, o que que acontece? E com isso, a Sibeli falou assim, olha, fala para ela vir para fazer o curso, para buscar essa área do sono. E aí, com isso, eu comecei a entrar dentro dessa área fascinante, que é a área da odontologia do sono, que com um aparelho intraoral, né, que leva a mandíbula, né, protrui a mandíbula, né, e facilita a passagem do ar, fez com que minha mãe melhorasse o sono, a qualidade do sono, a dor de cabeça, e tem até hoje, né, minha mãe utiliza o aparelho intraoral, quase já 20 anos minha mãe utilizando esse aparelho. Então, com isso, em 2011, teve a primeira turma de título, né, pela certificação pela Associação Brasileira do Sono, né, e eu fiz a prova e consegui, graças a Deus, né, consegui ter esse título, né, essa certificação. E agora nós estamos lutando, né? Você, Vânia, está dando maior apoio, nós estamos lutando aí para, junto com o CFO,
né, junto com os CROs do Brasil inteiro, do Brasil, né, para poder lutar pela essa especialidade, porque dentro da odontologia do sono nós ainda estamos assim, buscamos muito o conhecimento, a parte científica, consolidação, né? A consolidação dentro da área da medicina do sono. Hoje a odontologia já está muito bem consolidada, né? E agora nós temos que buscar o respeito, a consolidação dentro da própria odontologia, porque a medicina já tem a odontologia como faz parte, né, multidisciplinar. Mas então agora nós estamos buscando junto essa especialidade, contando com todo o apoio de todos e buscando sempre, cada vez mais, levar para os próprios dentistas, né, que existe essa área, que é a odontologia do sono, que eles podem estar dentro do próprio consultório, de tudo, atuando, né, junto dessa área que é fascinante. Então, vou começar, né? Quero agradecer mais uma vez e vamos começar aqui uma apresentação, uma breve apresentação, né? E vamos ver como que vamos dar uma olhada aqui. Espera aí só um pouquinho. Então, vamos começar, né? Odontologia na medicina do sono, como eu já falei, sou cirurgiã dentista, certificada e também atuo dentro da área, sou certificada dentro do Brasil com a certificação para confecção dos aparelhos americanos, que é o EMA e o TAP. Primeiramente, nós vamos falar sobre a história da odontologia dentro da medicina do sono, né? Então, assim, na realidade, a odontologia começou até antes da própria medicina do sono, que foi desde 1900, já começavam a tratar com a micrognatia infantil. O que os dentistas faziam? Suturavam a língua nos lábios inferiores da criança, para poder evitar, né, da glossopitose, de sufocamento, tudo devido ao relaxamento da língua e à micrognatia. Em 2002, o pediatra francês Pierre Robin, ele demonstrou o primeiro aparelho, que é um aparelho de avanço mandibular, que era um monobloco, em 1902. Nessa época nem se falava ainda sobre odontologia, nem a medicina do sono ainda. Em 1923, ele começou a publicar artigos da utilização de reposicionadores mandibulares, mas em crianças, né, para essa micrognatia. E em 1800, então, desde 1900 já começava a se falar, só que e ficou perdido, né, durante a história essa atuação. E em 1981 foi criado o CPAP, e com isso muitos pacientes eles sentiam assim a necessidade da criação de outras formas, né, do que poderia facilitar a utilização e o tratamento para as apneias do sono, né, dos distúrbios do sono. Então, em 1982, Catherine ele descreveu o primeiro aparelho intraoral, que foi o aparelho reposicionador lingual, retentor lingual, né? Então, esse é um aparelho que o paciente colocava, né, como está aqui na foto, colocava na língua e posicionava a língua mais para frente, para evitar de ter a retrognatia e a posição da língua posterior. Em 1982, foi publicada a comparação tanto do aparelho, né, de retentor lingual, quanto da traqueostomia, das cirurgias que eram feitas naquela época. E naquela época, em 1982, só existia para o tratamento da apneia, só existia ou a cirurgia, né, ou a traqueostomia, ou também o CPAP.
Então, o que que acontecia? Eram coisas, cirurgias com muita, como que eu vou te falar, assim, muito invasivo, né? Então, eles queriam uma nova técnica para poder evitar, para ser mais confortável para o paciente e menos invasivo. Então, surgiu a necessidade, né, de opções de tratamento e, com isso, foi desenvolvendo dentro da odontologia os aparelhos intraorais. Em 1984, foi o primeiro a descrever o aparelho reposicionador mandibular rígido. Então, para vocês verem que a odontologia do sono, ela é bem recente. Começou em 1980, 84, no Brasil mesmo teve mais força em 1990, 2000, que começou a ter mais estudos referenciando sobre os aparelhos intraorais. Em 1988 foi desenvolvido o NAPA, né? E com isso foi, a partir da década de 90, vários aparelhos intraorais foram desenvolvidos. Então, assim, existe uma gama de aparelhos intraorais, né, dentro da odontologia, que faz o quê? Os avanços mandibulares. Né? Então, após o início da terapia dos aparelhos, foram observando, porque antes eram aparelhos mais rígidos, eles não tinham a lateralidade, ele posicionava em uma posição, né? E aí o paciente falava, não, nessa posição não melhorei. Aí o que tinha que fazer? Não existiam os ajustes, né? Dos aparelhos. Ele teria que refazer novo aparelho, porque ele era um aparelho monobloco, ele era único, ele era fixo. Né? Então, aí foram colocados reposicionamentos da mandíbula, foram visto que tinha necessidade de lateralidade para evitar dores, fraturas dos aparelhos e maior retenção. Então, tudo isso foram o quê? A odontologia começou a observar as necessidades de melhoras desses aparelhos. E, com isso, eles foram combinando a possibilidade de avanço sem ter necessidade de troca do aparelho intraoral, né? Você não precisaria trocar os aparelhos, você mesmo o próprio paciente ou o próprio dentista faria os próprios avanços, né? Sem ter necessidade de troca das placas. Aí também a combinação da lateralidade para evitar de ter o que? Maior dores da disfunção temporomandibular, fraturas dos aparelhos. A dimensão vertical foi observada para diminuir um pouco essa dimensão vertical, para evitar de dores também, né? Da articulação. A retenção dos aparelhos, que durante a noite, o que acontece? Ocorre um relaxamento da mandíbula, da musculatura, e com isso teria que o aparelho ter maior retenção para manter o paciente naquela posição, né, de protrusão. A flexibilidade e resistência dos materiais. Então, assim, o material não poderia ser tão rígido, porque senão o paciente sentia, assim, desconforto, né? Então, quanto maior conforto, maior seria a adesão do tratamento e maior utilização. Porque, na realidade, os aparelhos intraorais, ele é tratamento, ele não é curativo, ele vai tratar a apneia do sono, tanto o ronco quanto a apneia do sono. Então, quanto maior adesão, maior conforto o paciente tiver, maior ele vai ter a utilidade, maior tempo de utilização que ele vai fazer, porque o tratamento é para a vida toda, então não existe a cura da apneia ou do ronco, somente utilizei o aparelho intraoral durante 5, 10 anos e o restante eu estou curado. Não, existe o tratamento como se fosse um óculos. A partir do momento que você descobre que você tem um problema de vista, você vai usar o óculos para você poder enxergar. O aparelho intraoral é a mesma coisa. A partir do momento que você descobriu que você tem um problema da apneia, ou do ronco, algum distúrbio do sono, o que você vai fazer? Vai utilizar o aparelho intraoral para você ter qualidade de sono durante o sono. Então, a história da odontologia também, a categoria dos aparelhos, existe 2 tipos de aparelhos. Aparelhos que foram os retentores linguais, né? E os aparelhos que são reposicionadores mandibulares. Dentro desses aparelhos reposicionadores mandibulares, existem os pré-fabricados, né? E os customizados, que são individualizados pelo paciente,
para o paciente. Então, ele é individualizado, ele é feito somente para aquele paciente. Os pré-fabricados, não. Pré-fabricados já vem pronto da indústria, né? E você pode ser feito tanto o boil and bite, que você aquece e coloca e molda, né? Remolda na boca do paciente, como os pré-fabricados que já vêm PMG, o tamanho. Você vai, molda também, aquece e coloca na boca do paciente. Esses pré-fabricados, o que acontece? Eles são utilizados, na realidade, mais para um paciente, assim, numa emergência, o paciente já utiliza o aparelho intraoral e aí ele perdeu o aparelho, ou o cachorro comeu o aparelho, ou ele vai ter que fazer troca daquele aparelho, quebrou o aparelho. Dentro desse espaço, né, de tempo, de espera de um aparelho para outro, aí utiliza-se hoje o pré-fabricado. Mas de utilização, assim, de primeira indicação, geralmente a gente não indica os pré-fabricados, por quê? Porque é um aparelho que é mais, não é personalizado, ele não fica certo com o paciente. Então, às vezes, o paciente solta da boca, às vezes o paciente sente que está muito grande, ele robusto, não sente aquele conforto como é feito o aparelho já individualizado. Os customizados, então, existem vários tipos de aparelhos customizados. Que temos no mercado é o PM Position, né, que o Dr. Jonathan Parker ele fez, ele já veio aqui no Brasil e eu tive o prazer, né, de assistir uma palestra com ele. Existe o Clearic também, que são aparelhos que fazem esse movimento, essa protrusão, né, a pessoa vai levando, vai ajustando de acordo com a necessidade dos sintomas de cada paciente. Existe o aparelho que é o EMA, que é o avanço mandibular é feito através de elásticos. Esses elásticos, ele vai, a cada troca de elástico, você leva a mandíbula, né, 1 milímetro de avanço e tem movimento de lateralidades. Deixa eu pegar aqui um para vocês darem uma olhada. Esse daqui é o EMA. Então, ele tem movimento de lateralidade, tem a protrusão. Trocando esses elásticos, você vai levando, a cada troca, você vai levando 1 milímetro de avanço, e até chegar numa posição que o paciente fala, olha, essa posição é a posição que eu melhorei, a minha esposa não está reclamando do ronco, melhorei a qualidade do sono. Tudo isso você vai fazendo o quê? Através das consultas, dos ajustes. Por isso que a gente tem que atender o paciente desde o início até a hora que você for fazer o quê? Os ajustes, o acompanhamento desse paciente. Então, não é somente você pegar o aparelho, entregar para o paciente e falar, olha, agora por sua conta, dorme, tenta dormir, vai dar tudo certo. Não, a gente tem que fazer desde o acompanhamento, desde o diagnóstico, desde a avaliação da polissonografia, ver o que realmente aquele paciente tem, o que realmente ele necessita ser melhorado, para a gente poder observar e ver aquela parte que vai até a hora que o paciente, não, eu estou bem, só que não é só o estar bem das melhoras dos sintomas. Você faz uma polissonografia de diagnóstico, né? O médico do sono faz a polissonografia do diagnóstico e depois, posteriormente, que o paciente chegou naquela determinada posição que ele sente melhora, faz a polissonografia posterior, né, que a gente chama de titulação do aparelho, para ver se realmente aquele paciente resolveu todos os problemas, resolveu tanto índice de apneia, microdespertar, saturação, observar toda a plataforma do exame da polissonografia. Existe também o aparelho do TAP, né, que é do Dr. Thornton, que ele foi criado desde 1996 e hoje, 2016, hoje não, né? Em 2016 foi o último aparelho que foi em desenvolvimento. Doutora? Oi. Tem um senhor levantando a mão. É que eu não estou enxergando aqui. Se quiser abrir o microfone e fazer essa pergunta.
Às vezes, será que quem que é? É que eu não enxergo Lame ninguém. Carvalho, se quiser deixar no comentário a pergunta, no final eu leio para a doutora. Fazendo favor. Pode continuar, doutora. Tem o BRD, que também é um outro aparelho, né, que foi desenvolvido pela equipe da Unifesp e da Universidade Federal do Ceará. Então, é um aparelho nacional, né, que foi criado pela equipe brasileira. O Armio também, que foi desenvolvido pelo Dr. Marco Antônio Machado, também brasileiro, né, que tem um aparelho que faz também o avanço. E, então, assim, a evolução dos aparelhos intraorais, eles são, assim, vastos. Então, existe vários tipos de aparelho. Só que nós temos que observar o quê? A eficácia, o conforto, a durabilidade desse aparelho, o material. Então, tudo isso a gente tem que ser avaliado, né? Então, e sobre a evolução, né, dos aparelhos no Brasil também, em 2005, foi criada a Comissão de Odontologia do Sono, dentro do Congresso em Curitiba, que hoje é a ABROS. Então, assim, sobre o que nós falamos, sobre a consolidação da odontologia do sono dentro da medicina do sono, então foi assim, ele começou com uma comissão e depois, como um comitê, hoje é uma comissão dentro do próprio Associação Brasileira do Sono. E em 2011 foi a primeira certificação, né, da odontologia do sono, na qual eu fiz a prova. Dentro dos livros, né, que existe no Brasil, existe em 2009 a Odontologia na Medicina do Sono, foi o primeiro livro, né, em português que fala sobre a odontologia da medicina do sono aqui no Brasil, que foi, os autores foram a doutora Cibele Del Fabro, Calbi, e também o Sérgio Tufi. E em 2011, agora, recentemente, foi criado o livro, né, Luso Brasileiro de Medicina Oral do Sono, que são dois autores, a Lilian Gianazzi, o Marcos Machado e também o Miguel Meire Cruz, que ele é português. Então, sempre assim, o Brasil, eles estão evoluindo, tem vários trabalhos que estão sendo mostrados, não só aqui no Brasil, como nível nacional, de resultados e eficiência dos aparelhos intraorais. Então, hoje, a gente tem que ver que existe inúmeros estudos randomizados que documentam a eficácia, né, desses aparelhos intraorais. E que o tratamento, ele não é simples, o paciente vem, vou colocar a mandíbula para frente, protruir e acabou. Não é assim, a gente tem que tratar primeiramente, saber que o problema desse paciente, ele não resolve somente, é uma doença que é o ronco e a apneia do sono, que pode causar várias consequências, como um infarto, uma arritmia cardíaca, pode ser direcionado para uma diabetes, um AVC. Então, tudo isso o paciente pode aumentar essa comorbidade se não for bem diagnosticado e bem tratado. Então, tratar a apneia obstrutiva do sono não é simples e necessita de uma equipe multidisciplinar. Então, o dentista não trabalha sozinho. Nós trabalhamos, primeiramente, com o médico que vai fazer o diagnóstico desse paciente. Através desse diagnóstico, ele vai indicar o tratamento. O tratamento pode ser na parte odontológica com o aparelho intraoral. Junto com a parte odontológica, a gente tem que ver a necessidade desse paciente para ver se a gente pode indicar fazer coadjuvante ao tratamento com o aparelho intraoral, o tratamento com a fonoaudiólogo, com a fisioterapeuta, com o psicólogo do sono, às vezes até com o educador físico do sono, porque o paciente tem que ser visto como um todo, não somente a partir da boca, mas a gente tem que tratar ele de uma forma geral para poder ter o melhor tratamento e eficácia desse tratamento. E com isso, né, foi surgindo um novo e exclusivo ramo na odontologia do sono, que a gente tem que observar que a odontologia ela
ela é ampla, né? Então, a gente tem que ver que existe vários pacientes que necessitam do tratamento. O diagnóstico, ele não é tão simples assim, como nem todo mundo é diagnosticado. Muitas pessoas têm o problema do distúrbio do sono, mas poucos são diagnosticados e poucos fazem o tratamento e poucos ainda continuam o tratamento. Porque às vezes existe o diagnóstico, o paciente é indicado um tipo de tratamento, só que o paciente não faz aquele tratamento. Então, assim, o problema do sono no Brasil, a gente, da apneia do sono, segundo pesquisas, né, que foi feita pelo pessoal do estudo do sono, o que acontece? 1 a cada 3 pessoas tem um problema de distúrbio do sono. Então, assim, é muita gente que tem um problema, só que muita gente não é diagnosticada. Então, a gente, dentro da odontologia, a gente tem um vasto campo, né, de pacientes para a gente poder buscar o quê? O melhor tratamento, a melhor eficácia e o melhor qualidade de vida para essa pessoa a partir do seu diagnóstico. Por quê? Porque existe um risco alto, né, de morbidade e de mortalidade. Então, tem muitas pessoas que podem acometer de quê? Não que ocorre inicialmente, mas com o tempo, né, a mortalidade vai aumentando com o tempo daquele paciente com aquele tipo de apneia. Um paciente tem uma apneia acentuada e tem essa apneia não tratada durante 10, 15, 20 anos, a mortalidade ela vai aumentando de acordo com o tempo. E a terapia com o aparelho lingual, ela tem beneficiado muitas pessoas, né, ao longo dos e continuará beneficiando ao longo de vários anos. Por quê? Porque a qualidade de vida, paciente, a hora que chega no consultório, muitos chegam falando, olha, doutora, tem alguns que chegam assim, doutora, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque minha esposa que reclama e eu não sinto nada, eu não tenho sintomas, eu não tenho nada. Então, assim, essas pessoas, ela causa, às vezes ela não sente nada, ela não tem os sintomas de acordar cansado, nada, mas o próprio parceiro, ele mesmo sem ter apneia, ele mesmo sem ter o ronco, ele tem todos os sintomas de quem tem uma apneia obstrutiva do sono, que é cansaço, sonolência, acorda várias vezes à noite, tem um sono micros despertares, desperta várias vezes, por quê? Por causa do barulho do ronco. E também a pessoa que tem a apneia e já tem sintomas do cansaço, sonolência, a partir do momento que ele começa a utilizar o aparelho intraoral, ele vai ver o quê? O benefício que ele vai ter de qualidade de vida, melhora na memória, melhora no sono, ele acorda mais disposto, diminui o cansaço, sonolência diurna. Então, assim, e também, assim, tudo vai melhorar e favorecer para a qualidade de vida desse paciente. Então, a odontologia do sono, ela obteve destaque e reconhecimento entre os profissionais do sono, então, dentro da área da medicina do sono, dentro da fonoaudiologia, dentro da fisioterapia, dentro da psicologia. Então, nós somos multidisciplinares, que a gente tem que trabalhar em conjunto, não adianta somente um profissional atender. E também ele contribui como uma terapia alternativa, né? Então, a gente vai trabalhar tanto para o ronco, quanto para a apneia obstrutiva do sono, tanto a apneia leve, moderada e acentuada, que isso você é diagnosticado através da própria polissonografia. O paciente vai, dorme, passa a noite, né? Na clínica do sono, para poder o quê? Observar toda noite tudo que ocorre durante o sono desse paciente. Então, aí é observado através desse diagnóstico, desse exame, é diagnosticado paciente com apneia leve, apneia moderada, apneia acentuada ou apenas o ronco.
né? Então, e a resistência aumentada das vias aéreas, também o que? Aumenta os despertares, muitos pacientes às vezes têm a resistência aumentada das vias aéreas, não tem apneia, mas tem o quê? Vários micro despertares, o paciente tem cansaço, sonolência, tem um ronco, e com isso o aparelho intraoral ele vai contribuir, né, para a melhora desses, desses sintomas, né, desse diagnóstico que o paciente tem. Então, ele vai ser eficaz, ele tem que ser o mais confortável possível e com uma boa adesão, né? Ele tem que utilizar para sempre. E a evolução também no Brasil, a odontologia do sono vai muito além da escolha do tipo do aparelho intraoral. Como eu falei, a gente tem que observar, o paciente chega no consultório, a gente tem que analisar a polissonografia, ver o que aquele paciente tem, fazer as perguntas para ouvir também o que ele sente, quais são as queixas, tanto dele quanto as queixas do parceiro, observar toda a anatomia daquele paciente, a língua, o que ele tem de movimento, se ele tem dor, se não tem, tudo isso tem que analisar. Não é somente, olha, eu vou te indicar esse aparelho, é esse que você vai resolver o seu problema. De jeito nenhum. Nós temos o quê? Que analisar, ver cada caso, que cada paciente, depende do paciente, do que ele tem, para a gente escolher o ideal e o melhor aparelho intraoral para ser utilizado. E, com isso, vai ter a melhora na qualidade de vida, nos aspectos emocionais, físicos, mentais. Então, melhora a cognitividade do paciente, a memória. Tudo isso, o paciente vai sentindo o quê? Que, olha, eu estou melhorei, não estou tendo aquelas dores de cabeça, que eu acordo com a dor de cabeça, eu não estou tendo os micro despertar, estou acordando várias vezes à noite, eu deito, durmo, acordo só no outro dia, acordo descansado. Todos esses sintomas a gente vai observar com esse paciente, né? E com isso ele vai melhorar a qualidade de vida, exercícios físicos, tudo vai ter essa melhora. Então, a odontologia do sono, ela necessita de um conhecimento profundo, o dentista vai gerenciar e reduzir as alterações que podem ocorrer nos dentes, né? Então, o aparelho intraoral, a gente tem que observar o quê? Que existe também contraindicações, não é só você é indicado o aparelho, você vai já colocar o aparelho. Não, paciente que vem com aparelhos ortodônticos, tem tratamento do aparelho ortodôntico, muitas vezes está cansado, com sonolência, faz o exame, observa que é diagnosticado com uma apneia e vem no consultório para poder fazer o tratamento. Não tem como você tratar o paciente com um aparelho intraoral, se ele já está em tratamento com aparelho ortodôntico. Então, uma contraindicação, paciente em tratamento ortodôntico, paciente que tem números de dentes, né, muita ausência de dentes, né, então tem que ter um número mínimo de dentes na boca para poder ter essa retenção desse aparelho intraoral, né, durante o sono. Pacientes que têm doenças periodontais avançadas. Então, não tem como você colocar um aparelho que vai reter nos dentes se esse próprio dente já está comprometido periodontalmente, né? Então, assim, existe avaliações que a gente tem que ver se existe indicação ou não para aquele tipo de aparelho. E com isso, né, vamos contribuir com o controle da comorbidade que o paciente, que já existe nesse paciente. Então, a odontologia, ela vai fazer parte, como já falei, integrante, né, da equipe multidisciplinar do sono. Então, não é somente o dentista, isoladamente, que vai fazer o diagnóstico, que vai fazer o tratamento e vai continuar. Não. Existe multiprofissionais, né? Que nós todos dependem um do outro, não existe um único tratamento, às vezes existe
os tratamentos que são coadjuvantes, o dentista juntamente com o fonoaudiólogo, o dentista junto com o fisioterapeuta, o dentista, que é o aparelho intraoral, com um psicólogo do sono, e também, às vezes, existe o tratamento do próprio aparelho intraoral com o CPAP. O CPAP é um tratamento, né, que faz o quê? A entrada do fluxo do ar, né, que é a pressão, é sobre pressão. Então, assim, o paciente utiliza aquela máscara e o ar entra sob pressão. Então, muitos pacientes, eles sentem desconforto, eles sentem sufocado. Então, aí existe o quê? A indicação de um bom aparelho intraoral, de um bom acompanhamento, de você continuar, né, buscando sempre o quê? O paciente não é entregar o aparelho e acabou o tratamento, não. Existe a continuidade, o acompanhamento desse paciente durante o tratamento, durante um ano, de ano em ano, o paciente tem que retornar para a gente observar o quê? As alterações, se existem os efeitos colaterais que às vezes pode ocorrer com o aparelho intraoral, que é alterações de oclusões. Então, tudo isso o paciente, ou às vezes o paciente com o aparelho intraoral, ele não tinha uma disfunção, uma dor de DTM, e agora ele apareceu a dor. Então, assim, tudo isso a gente vai buscando a melhora, né? A gente tem que observar e tratar juntamente para evitar esses efeitos colaterais e esses efeitos que vão piorar ainda mais a vida desse paciente. Então, com isso, a gente, como falei, a gente tem que estar sempre em conjunto com outros profissionais, né, e buscando sempre a melhora desse tratamento e desse profissional. Então, a função do aparelho intraoral, né, são placas orais, tanto superior e inferior, que eles vão levar, que vão estar unidas, né, porque tem que manter a protrusão durante a noite, usadas na boca, né, durante o sono, para prevenir o bloqueio, né, tanto total quanto parcial, dos tecidos da orofaringe. Então, assim, você vai utilizar o aparelho, deixa eu pegar você utiliza o aparelho, né? Para você levando a mandíbula para frente, libera a região da orofaringe, com a passagem do ar, o ar entra e ele é livre, tanto da vibração, que é o ronco, né? Quando é uma obliteração parcial, quanto a obliteração total, que é a apneia do sono. Tá? Então, assim, a gente tem que ver qual que é a função. A função é de melhorar a passagem do ar nas vias aéreas superiores. E com isso, o resultado dos aparelhos intraorais são diminuição de 39% do estágio 1 do sono, que é um estágio mais superficial do sono, aumento dos estágios 2, 3, 4 e REM, então aumenta o estágio do sono mais profundo. O sono REM aumenta em 50%, melhorando a parte da memória. O paciente começa a ter um pouco de sonhos também, porque ele vai tendo mais recapturação, né, daquele sonho que ele tem, lembra mais do sonho que ele teve durante a noite. A média total de tempo do sono, ele também aumenta, porque vai diminuir os microdespertares, né? E também a eficiência do sono melhora de 80% a 86%, geralmente. O paciente também relata diminuição no ronco. Geralmente, eu trabalho e aviso o paciente assim, às vezes você não vai zerar o sono, porque aí você vai ter que levar sua mandíbula mais para a protrusão. Mas a gente tem que ver o quê? A diminuição de qualidade. O parceiro falar, olha, você está bem, não está incomodando. A partir do momento que o ronco passa a ser não incomodativo, ele não está incomodando o parceiro, essa é a posição ideal. Tá? Então, aumento da concentração e redução da sonolência diurna. Então, melhorando, lógico, diminuindo os microdespertar, vai melhorar com certeza a sonolência diurna. Redução do ronco é maior do que 50% em 87% dos pacientes. Então, assim,
eles melhoram bastante. Geralmente, os pacientes relatam, assim, às vezes na primeira, segunda, geralmente, o ronco é o que eles mais observam, né? Mais querem que resolve. Às vezes o paciente tem uma apneia moderada até, mas ele nem quer saber da apneia, nem lembra da apneia. O problema dele é o ronco. Então, assim, a gente tem que buscar o quê? Mostrar para o paciente que não é somente o ronco. O ronco em si, ela não é uma doença, mas a apneia, sim. A apneia é uma doença que a gente tem que ser tratada, porque senão vai dar várias consequências, tá? E a melhora do índice de apneia e hipopneia, melhora na saturação do oxigênio, a quantidade de oxigênio que vai para o sangue, né? Melhora na fragmentação também do sono. Com isso, os aparelhos intraorais também reduzem a pressão arterial, ela melhora na função neurocognitiva, né? Melhora na memória, qualidade de vida e melhora também nas dores de cabeças matinais. Então, assim, todos os sintomas que os pacientes, geralmente a gente relata, né, no início da anamnese do paciente, no exame clínico, que a gente pergunta, faz a história clínica desse paciente, tudo que você vai perguntar, como é a sua noite de sono, dor de cabeça, se você tem de manhã, se você tem o problema da sonolência diurna, se acorda cansado, se acorda várias vezes à noite, se vai ao banheiro, se acorda com a boca seca. Então, todos esses problemas, o paciente vai ter que, a partir do momento que utiliza o aparelho intraoral, ele vai ter que ser reduzido, vai ter que ter essa melhora, né? Melhora tanto nas dores de cabeça, na acordar cansado, na qualidade de sono e de vida desses pacientes. Eu vou passar alguns casos clínicos, como foi assim, bem assim, quase meio de última hora eu achei que fosse uma live na realidade, aí depois falaram que ia ser uma apresentação de uma palestra. Então eu tenho alguns casos clínicos aqui bem antigos, então assim, eu peguei dois que já tinha no slide que eu tenho, mas assim, depois eu prometo para vocês, se tiver uma outra oportunidade, eu poderei colocar mais casos clínicos que tenham mais, que observa mais, que o pessoal, mais recentes, né? Mais recentes. Então, isso aqui é uma polissonografia, que a gente vai avaliar o que está nos comentários, no que é o ronco, né? Que está intermitente intenso. Então, quando o ronco é intenso, quais são as classificações dos roncos? Existe o ronco leve, moderado e intenso. O ronco leve é quando é só a pessoa que está do seu lado, ela escuta o seu ronco. O ronco moderado é quando a pessoa abre a porta do quarto, já está ouvindo aquele ronco. E o intenso é quando está porta fechada, no corredor, qualquer lugar, já está para cair a casa, porque está roncando intensamente, tá? Esse paciente ele tem uma apneia acentuada, ronco intenso, tá? Micro despertar aumentado. Então, assim, é um paciente de um diagnóstico, né, de apneia obstrutiva do sono de grau acentuado. Ele era para ser, foi indicado para o uso do CPAP, mas né, ele não adaptou ao uso do CPAP e ele veio através da indicação do médico para fazer o quê? Uma alternativa, né? Já que ele não adaptou o CPAP, vamos ver se o aparelho intraoral tem algum resultado. Com isso, a gente avalia a eficiência do sono, a apneia dele foi de 47,2 por hora, esse aqui que é o IH, né? Que a gente observa. Se você observar lá, maior tempo de duração que ele ficou sem respirar, né? Com apneia, foi de 55,5 segundos, então é muito tempo, tá? Parado. E o micro despertar de 52,8, gente. Então, ele acorda várias vezes durante. Isso aqui é por hora, tá? Quase um por minuto. E a saturação de oxigênio, da oximoglobina dele, está de 75%. Então, teve 94% de dessaturações. Então, assim, a qualidade de sono dele péssima, arritmia cardíaca, problema de pressão alta.
o paciente assim com várias comorbidades juntos, tá? E aí, com o uso do aparelho intraoral, então, paciente utilizando o aparelho intraoral, tá? Foi observado que deixa eu olhar aqui, a apneia dele foi para 5,3, então de 47, uma apneia acentuada, ele foi para 5,3. O microdespertar dele foi para 12,7. Só para falar assim sobre a apneia, até 5 apneias por hora é normal. Qualquer pessoa, se tiver até 5 apneias por hora, é dentro da normalidade. De 5 a 15 já é uma apneia, agora, apneia leve. De 15 a 30 é apneia moderada, de 30 a mais é a apneia acentuada. A indicação do aparelho intraoral hoje, ela é indicada para ronco, apneia leve e apneia moderada. A apneia acentuada, ela é a segunda indicação, porque a partir do momento, a primeira indicação é o CPAP, e o paciente que não se adapta ao CPAP, não quer utilizar o tratamento com CPAP, aí a segunda opção é o aparelho intraoral. Então, assim, a gente tem que observar que existe o problema. Então, nesse caso aqui, o paciente melhorou o microdespertar, normal até 10, mas para quem estava com 59, então já está dentro praticamente da normalidade. A apneia dele deu de 5,3 e a saturação foi para 90%, a menor saturação dele. Então, é um caso de um paciente que ele utiliza, até hoje ele está tratando com o aparelho, tá? Ele é um paciente contínuo, eu tenho que até pegar e colocar as outras polissonografias de acompanhamento dele ainda durante todos esses anos que ele utiliza até hoje o aparelho intraoral. Esse outro paciente aqui tinha uma apneia moderada, né? Ele tinha roncos leves a moderados também, tá? Então, de 23,6, como eu falei, a apneia moderada é de 15 a 30, né? Apneias por hora. O índice de apneia e hipopneia, a gente conta tanto a apneia quanto a hipoapneia, né? A apneia é a obliteração total, e a hipopneia é uma obliteração, mas passa um pouco do oxigênio, mas mesmo assim a gente é considerado, o índice de apneia e hipopneia é considerado os dois, tanto a apneia quanto a hipoapneia. Não existe um é menos do que o outro, é considerado tudo uma apneia, tá? Então, deu 23,6 que ele tinha, microdespertar de 21,3 por hora e índice de saturação também abaixo. Com o aparelho intraoral, por isso que existe a necessidade da gente ter a polissonografia antes, né, que é a polissonografia inicial, e a polissonografia posterior ao tratamento. A hora que o paciente sentiu que melhorou, chegou naquela titulação ideal, naquele ajuste certo da posição ideal para ele, de melhoras de qualidade, de sono, sem dores, tanto nos dentes como na articulação. Com isso, a gente faz uma nova polissonografia para poder ver se realmente o aparelho intraoral está funcionando dentro daquele quadro clínico que ele tem. Então, com desse paciente aqui, ele foi para 3,0, tá? Então, índice de apneia dentro da normalidade, microdespertar foi para 11,2, também quase dentro da normalidade, é considerado normal, e a saturação de oxigênio melhorou também. Então, assim, a gente tem que avaliar todo o paciente como um todo, a gente analisar a polissonografia, analisar a eficiência do sono, quanto que ele está dormindo, se ele está dormindo a noite toda. Então, assim, tudo isso com o aparelho intraoral, a gente melhora toda essa qualidade, a gente busca o que? Melhoras desse paciente. Então, só para falar uma frase, né? A persistência é o caminho do êxito. Então, nós temos que estar sempre persistindo, né? Lutando, buscando conhecimento, buscando atualizações. Para quê? Para que ocorra o sucesso, né? Então, o sucesso não vem do nada, né? A gente tem que correr, batalhar, lutar e sempre também persistir e é por isso que nós estamos atrás, né? Persistindo atrás dessa especialidade da odontologia do sono, o reconhecimento junto com as equipes multidisciplinar
e o reconhecimento também junto ao nosso paciente, que ele que é o melhor beneficiado, mais beneficiado. Então, eu deixo aqui o meu e-mail, se alguém quiser algum contato, falar sobre tiver alguma dúvida, até se quiser mandar a gente trocar ideias, né? Eu estou aqui à disposição para qualquer coisa que for possível. Deixa eu só finalizar aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Estamos aqui para poder falar desculpa em alguma coisa, porque assim foi bem assim meio improvisado, mais ou menos, mas eu fico à disposição, né, do CRO, da Vânia, de todos, né, porque assim o que precisar, o que for do meu alcance, né, pode ter certeza que vou estar aqui à disposição sempre para vocês. Estela Maris, só tenho a agradecer, né, essa super palestra sua aí, né, dando essa pincelada aí na odontologia do sono. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, e, e eu fico muito feliz, né, com o engajamento aí do pessoal, né, que participou, enfim, tá aqui no chat, estão falando, né, agradecendo e assim, falar que a gente tem, nós montamos, né, a comissão não, comissão de odontologia do sono, onde a doutora Estela Maris é a presidente da comissão, vai continuar aí à disposição para a gente poder estar fortalecendo essa área tão importante e também lutando junto aos órgãos competentes para que a gente consiga aí um espaço para a odontologia do sono, né? Que já existe, mas a gente quer conquistar esse espaço, reconhecer essa especialidade e, e a gente vai aí lutar por isso, tá? Muito obrigada, Estela Maris, muito obrigada a todos que participaram. Acho que deu uma ideia, né, uma ideia boa, né, para todos. E assim como a Estela Maris fica à disposição, eu também, a gente se coloca à disposição ali no CRO, tá? Para que a gente possa ter uma odontologia cada vez mais unida, mais humana, né, humanizada e mais presente no dia a dia do cirurgião dentista, tá? Então, muito obrigada, Estela Maris, e a todos que fizeram parte aí dessa primeira palestra digital nossa, do CRO. Eu agradeço e estou sempre, tá, à disposição. O que vocês precisarem, tanto o CRO quanto até mesmo os próprios colegas, que às vezes têm alguma dúvida, recebe algum paciente e às vezes não sabe como lidar, como tratar. Eu fico à disposição de todos os colegas, né? Porque é uma área de grande importância, que a gente e que tem grandes resultados, né? Então a gente tem que buscar o que a melhora melhora na qualidade, né? Tanto do paciente quanto de tudo, né? A gente não tem que ver o paciente como um todo, né? Então, assim, eu acho que é de grande importância até dentro das próprias saúde pública, né? Que a gente precisa o quê? Mostrar que existe a doença, existe o diagnóstico e existe também o tratamento. E é um tratamento que pode ser feito, lógico, de acordo com a capacitação de cada profissional, buscando sempre a melhora com eficiência, eficácia e com comprovação científica também, de acordo com cada produto, cada aparelho que vai utilizar para aquele paciente. Então, fico à disposição de todos aí.
Pessoal, boa noite a todos. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, tá, Estela, Boa Tiago, noite, Caio. obrigada. Eu que agradeço. Tá Obrigada, joia? pessoal. Beijo. Tchau, tchau.